E eu venho aqui para falar em nome das vítimas, por uma razão objetiva e clara. Maioridade penal no Brasil, por conta do Código de 1940, é de 18 anos. Por 3 séculos foi de 14. Dom Pedro II foi emancipado para assumir o trono brasileiro. Isso é fato. É bom lembrar que bandido escolhe ser bandido. Tem um discurso equivocado de que o meio faz o bandido. Não. O bandido escolhe ser bandido. Porque todos que estão aqui conhecem comunidades carentes e sabem que em todas elas, 98% das pessoas são corretas, honestas, seguem a lei. Então, não me venham com uma conversa de que o problema é o meio social. É mentira. Dizer que o meio social condiciona a criminalidade é dar uma bofetada em 98% dos homens e mulheres brasileiros que são honestos e criam filhos honestamente. Mas eu quero fazer uma reflexão se é correto um jovem que estupra a filha de alguém e vai ter medida socioeducativa de 6 meses, 7 meses, 1 ano, e depois, quando ele faz 18, ele é liberado e na ficha dele não consta o estupro da filha de alguém. Vai falar para a filha de alguém que a lei está protegendo o menor. Que menor? A vítima estuprada ou o estuprador? De quem que nós estamos falando aqui? Por outro lado, vamos conversar com a esposa vítima de um homicídio por um jovem de 16 a 17 anos. Medidas socioeducativas de 1 ano, quando muito 3 anos, e ele sai, ficha limpa, e tirou a vida do marido dela e do pai dos filhos dela. Vamos a uma outra situação. Para melhorar alguma coisa relacionada ao tráfico, o traficante dá ordem e os menores vão lá e sequestram a mulher do capitão da PM, do delegado de polícia, ou a filha, ou o filho, e daí para fora se pode imaginar o que quiser. Existe no arcabouço penal brasileiro os crimes hediondos, os crimes contra a vida. Estes são crimes graves, independente da idade. Tirar a vida de alguém, estuprar alguém ou sequestrar alguém é uma violência inominável. E eu estou aqui para falar em nome das vítimas. Uma família que passe por uma tragédia dessas carrega para a vida eterna a condenação de ter sido morto, estuprado ou sequestrado. E quem pratica? Por que nós temos um arcabouço legal no Brasil? Para desestimular a prática criminosa. Para dissuadir da prática criminosa. Ou alguém aqui já esqueceu que há um mercado hoje de menores que tiram o crime dos adultos? Crime grave, o adulto então paga para que o menor se apresente como o que fez o cometimento daquele crime, o autor. E aí são medidas socioeducativas, a família condenada de eterno ao sofrimento e o maior de idade, o chefe da quadrilha, o quadrilheiro, livre, leve e solto. Esse é um tema polêmico, esse é um tema difícil que não dá para ser trabalhado com a simplificação do pobrezinho para cá, do pobrezinho para lá. Eu tenho um conceito: crime grave, punição severa, porque é o único jeito. Todos aqui estudam a questão do menor e da criminalidade. Qual o país que conseguiu enfrentar e vencer os níveis de violência e criminalidade que não colocaram pessoas nas cadeias e lá as deixaram? Qual? Qual é o país que não faz a segregação?
e que tem sucesso na sua política de segurança. Me dê um exemplo no planeta Terra. Fora do planeta Terra, deputado Arnaldo, pode ser que exista, aqui não tem. Então a pergunta que faço é a seguinte: por que não trabalhar com o conceito da emancipação para fins penais? Nós não mexeríamos na idade penal. O argumento aqui trazido de que a estrutura do Estado brasileiro tem cadeias medievais é verdadeira. E eu também não concordo que se reduza a idade penal para pequenos delitos ou delitos sem potencial ofensivo. Agora, quem mata, estupra ou sequestra, aí nós não estamos falando de pequenos delitos, nós não estamos falando de recuperação, não. Nós estamos falando de banditismo. Banditismo. Porque tem capacidade de empunhar uma pistola e atirar na cabeça de uma mãe de família, é bandido, não é menor. Dado um minuto, claro que eu vou lhe conceder, mas eu peço a generosidade com seus colegas. Eu concluirei se a senhora me der. Claro, com toda certeza, deputado. Apenas... Obrigado. Eu só quero trazer porque esse é o outro lado dessa discussão. Este é um país onde, por incompetência do atual governo, 300 mil condenados de última instância estão fora das cadeias, porque não tem cadeia. E esta é a razão para que um pai e uma mãe vão conviver com a morte, o estupro ou sequestro do seu filho para o resto da vida? Não, não é justo, não é correto. Por isso, nós apresentamos a PEC 273/2013, que trata da emancipação para fins penais. Da mesma forma, doutor, com que se emancipa um jovem de 16 anos, se emanciparia um criminoso de 16, seria julgado como adulto, ficaria nos estabelecimentos para menores até completar os 18 anos e depois ele não sairia livre e de ficha limpa. Ele ia cumprir mais 20 anos de cadeia. Pode ter certeza que isso auxiliaria na reparação da dor das vítimas e seria bom para a sociedade.